Em aulas passadas a gente viu linguagem regular, tudo bem que são linguagens que são aceitas por algum autômato. Depois a gente viu expressão regular também, que é equivalente à linguagem regular. Que denotam linguagens regulares. Pois se você tem uma expressão regular que denota alguma linguagem, então existe um AFD que vai aceitar aquela linguagem. Tudo bem? E se você tem um AFD para alguma linguagem, você tem que uma expressão também para aquela linguagem. Tá? A gente fez isso já. Então, a equivalência entre AFD e expressão regular. Também a gente viu linguagens não regulares, tudo bem? Como, por exemplo, essa linguagem aqui, que é do 0n, 1n, quando o n é maior ou igual a 0. Então, você tem cadeias que são de zeros e uns, e os zeros têm as mesmas quantidades do que os uns, e os zeros eles vêm primeiro lá na tua cadeia, e os uns vêm em seguida, tá? Então, essa aqui a gente viu que não existe nenhum AFD e nem AFND, e muito menos nenhuma expressão regular que denote isso daqui, tá? E hoje a gente vai aprender o que são gramáticas livres do contexto, tá? Então, gramáticas livres do contexto vão ser mais potentes do que AFD, tudo bem? Então, a gente vai entender isso aqui. Aí, por quê? Porque a gente vai ter que essa linguagem aqui, que não existe AFD para ela, a gente vai ter que ter gramática livre do contexto para ela sim, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um exemplo aqui, ó, de gramática livre do contexto. Então, eu vou pedir que você pause o vídeo e que você pense o que é que significa isso aí que está escrito aí, tudo bem? Então, como é que funciona, como é que a gente usa isso, para que a gente usa, tá? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí, tá? Então aqui, a primeira ideia que a gente pode ter é a seguinte. Como tem essas setinhas aqui, né? Ó, então, você tem uma coisa aqui que seta outra, né? Então aqui a gente pode pensar um pouco assim. Então isso quer dizer que em um determinado momento seria para eu trocar um A pelo um 0 a 1, por exemplo, né? E a ideia é inteiramente essa, tá? Mas para a gente entender um pouquinho melhor, vamos explicar aqui algumas coisas para a gente entender bem isso daqui, tá? Então vamos lá. Esse conjunto aqui, ó, que é de letras maiúsculas, tudo bem? É o que a gente chama de variáveis, tudo bem? Porque é o que vai variar, né? O que eu vou poder trocar lá para ser outra coisa, né? Então aqui são as minhas variáveis e eu represento de modo geral por letras maiúsculas. Então, mas eu tenho que começar partindo de algum canto, né? De algum lugar, de alguma coisa, né? Então você pega aqui a sua primeira linha, aí você pega a variável referente a essa primeira linha, que aqui no caso é o A maiúsculo. Então esse A maiúsculo aqui, para mim, como ele é o que está lá acima, ele vai ser o que a gente chama de variável inicial, tudo bem? Porque eu vou ter que colocar minha variável inicial e vou partindo dela para fazer algumas trocas até no final eu ter alguma cadeia, tudo bem? Então, fora essas variáveis, essas letras maiúsculas, a gente também tem outras coisas, né, que são equivalentes aos nossos símbolos lá de cadeia, tudo bem? Como, por exemplo, 0, 1 e o jogo da velha, né? Ou então poderia ser também alguma letra minúscula, tá? De modo geral, né? Se fosse Azinho, Bzinho, a gente estaria se referindo a algum símbolo, tá? E quando eu falo de símbolo, lembre de alfabeto, e quando eu falo de alfabeto, lembre de alguma linguagem. Então aqui você tem o que a gente chama de terminal, tudo bem? Então esses terminais aqui, de modo geral, eles são letras minúsculas. Por fim, aqui a gente percebe que tem 3 linhas, ok? Então você tem 3 linhas e cada linha dessa representa uma regra, tudo bem? Você quer fazer algumas trocas, então essas trocas vão depender dessas regras
ok? Então, a gente tem 3 regras de substituição, ou então produções. Então, eu vou subir aqui para explicar como é que a gente faz para gerar cadeias aqui, tudo bem? Então é o seguinte, gerando cadeias. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser escrever a variável inicial. Aqui no nosso caso é o A, tudo bem? Eu estou chamando essa gramática aqui de G1, tá? Então está aqui o G1 aqui, variável inicial é o A. Então eu escrevo o A. Depois o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir uma variável, tudo bem? Pelo lado direito de alguma de suas regras. Você vê que o A aqui, ó, ele tem 2 regras, né? Então eu posso escolher tanto essa que está em cima quanto essa que está embaixo, depois que eu tiver ele e eu quiser substituir ele. Tudo bem? Disso eu vou repetindo esse passo 2, né? Até que não reste nenhuma variável. Então no final não pode ter nenhuma variável não, tá? Então vamos aqui tomar como exemplo, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, pronto. Essa cadeia aqui, como é que eu faço para gerar essa cadeia aqui? Então, eu vou ter que primeiro escrever a minha variável inicial, no caso que é o A, tudo bem? Aí do A eu vou escolher uma das regras que o A tem. Aqui eu tenho 2, né? Eu tenho essa regra aqui que está aqui em cima e essa aqui que está embaixo, né? Como eu quero que apareça 0, 0, 0, jogo da velha 1, 1, 1, então não faz sentido pegar essa segunda regra aqui agora, tá? Então a gente vai pegar ela só depois. Então eu vou escolher essa primeira regra aqui em cima. Então, quando tiver o A, aqui no caso só tem ele, tá? Então eu vou tirar ele e vou colocar 0 a 1. Então eu vou chegar no 0 a 1. Aí disso eu vou... Isso eu já estou utilizando o meu passo 2, tá? Então eu estou pegando uma variável e estou substituindo por uma das regras dela. Então, aqui no caso, como eu quero que apareça 3 zeros, então eu vou pegar novamente aqui a primeira regra para tirar esse A aqui, tudo bem? Então eu vou tirar esse A aqui e vou jogar a regra dele, tudo bem? Que é o 0 a 1. Então eu vou colocar lá, aí vai resultar em 0, 0 a 1, 1, tudo bem? Então eu tirei o A e coloquei isso daqui, ó. Isso aqui é equivalente ao A tirado, tudo bem? Daí, como eu ainda não tenho os 3 zeros e nem os 3 uns, então eu vou continuar ainda substituindo pela minha primeira regra que está aqui em cima, tudo bem? Então vamos lá, fazendo isso eu vou ter finalmente 3 zeros, tenho o A e 3 uns lá no final. Depois eu tenho que chegar até o jogo da velha. Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou, esse A aqui que está aqui embaixo, eu vou substituir agora pela segunda regra lá da minha gramática. Então, em vez de ter A, eu vou colocar B agora. Então, eu vou simplesmente colocar o B lá no lugar do A. Depois, quando eu chegar aqui no B, eu só vou ter uma regra só, que é tirar ele e colocar o jogo da velha. Então, não tem para onde correr. Aí eu vou e chego no 0, 0, 0, o jogo da velha 1, 1, 1. Então, eu cheguei lá na cadeia que eu queria, tudo bem? Simples assim. Outra forma de ver isso aqui também esse funcionamento também é através do que a gente chama de árvore sintática, tá? Então, como é que eu vou construir a árvore sintática aqui do que eu acabei de fazer, né? Então, é o seguinte, primeira coisa é colocar a variável inicial, aí você vai construir uma árvore, tá? Então, eu troquei aqui por 3 símbolos aqui no começo, que foi o 0 a 1. Então, vou colocar também 3 símbolos lá, que é o 0 a 1. Depois, esse A aqui eu troquei para o 0 a 1 de novo. Então, eu vou trocar esse A aqui por 3 camaradas de novo. Ok? Depois, novamente, fiz a mesma coisa, troquei por 3 caras. Por fim, esse aqui eu troquei aqui, né, ó, pelo B. Então, eu vou colocar simplesmente o B. E o B eu troquei pelo jogo da velha. Então, coloquei o jogo da velha aqui. Aí, depois, basta eu baixar, né, vamos assim dizer. Tipo, esse 0, ele vem para cá. Aí, o outro 0 vem para cá. Esse vem para cá. 1 desce aqui. Outro 1 vem para cá. E assim eu construo a minha árvore sintática. Tá? Então, aqui fica mais fácil de visualizar aqui em cima, né? Do que deixar eles aqui, tudo bem? Ó? Então, geralmente eu faço assim. E aqui essa gramática G1, qual é a linguagem que ela vai aceitar?
que acho que está claro que vai ser essa daqui, né? Você tem uma quantidade n de zeros primeiro, depois você tem o jogo da velha, depois você tem a mesma quantidade de zeros lá do início, só que para o símbolo 1, tudo bem? Isso para todo n maior ou igual que 0, tá? Então, uma coisa que é bem interessante que a gente tem agora é a linguagem livre do contexto, tudo bem? Então, basicamente, um conjunto de cadeias geradas por alguma gramática livre do contexto. Lembra que a gente tinha falado de gramática e aqui a gente está falando de linguagem, tá? Então, linguagem livre do contexto, aqui LLC, né, que eu chamei, é o conjunto de cadeias geradas por alguma linguagem de uma gramática livre de contexto, tá? Então, agora vamos para a definição mais formal de gramática livre do contexto. Então, na definição formal, a gente tem que uma gramática livre do contexto é uma quadrúpla, onde a gente tem o Vzão, tem o sigma, tem um Rzão e tem um Szão. Então, quem são cada um desses elementos aí, tudo bem? Então, o V ele é um conjunto finito, conjunto esse que a gente chama de variáveis, tudo bem? É o meu conjunto de variáveis. Depois eu tenho o meu sigma, que é um conjunto finito também, e ele é disjunto de V, tudo bem? Então, lá eu vou ter as minhas variáveis e aqui eu vou ter os meus terminais, tudo bem? Que eu chamo de terminais. E eles são disjuntos, ou seja, não tem interseção entre eles. Ou aqui no caso, ou o cara vai ser variável, então ele vai ser terminal. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, o R é o conjunto de regras, tudo bem? Então, basicamente, você tem uma variável de um lado, ok? E do outro lado você tem uma cadeia de variáveis e terminais. Basicamente, é assim que a gente define as regras, ok? E o S, ele é a nossa variável inicial, ou seja, ele pertence ao V e a gente chama de variável inicial. Então, só que para explicar de uma forma mais geral também, se você tem U, V e W, se você tem isso como cadeia, né? E você tem uma regra que é o Azão, ele chega em um certo W, se isso aqui é uma regra. Então, se você tiver o U, Azão, V, então você pode trocar o A pelo W, tudo bem? Então, você pode fazer a troca, tudo bem? Então, isso aqui a gente diz que o UAV origina o UWV. Outra coisa também interessante também é o seguinte: se você tem que o U, né, aí você consegue chegar até no U1, tudo bem? Você consegue originar o U1, tá? Depois você vai para o U2, aí você vai para o U3, aí você vai indo até chegar num certo UK, e desse UK você chega num V. Então, se você tem esse caminho aqui que você faz utilizando as regras, aí você pode falar que o U deriva V, desculpa. Então, o U deriva V. Então, a gente bota com esse asterisco aqui em cima, né? Para a gente pensar em várias regras que a gente aplicou, tudo bem? Então, você consegue partir do U e através de algumas regras, você consegue chegar até o V. Então, com isso daqui, a gente pode também definir a linguagem da gramática. O que é a linguagem de uma gramática? Ela pode ser definida como o W pertencente ao sigma asterisco. A gente sabe que esse sigma asterisco aqui, ele basicamente são todas as cadeias possíveis que tem aquele alfabeto, sigma, tudo bem? Então, partindo do S, que é a minha variável inicial, eu vou conseguir chegar em uma certa cadeia que é W, que é esse camarada aqui, tudo bem? Então, isso aqui é uma forma de você definir a linguagem da sua gramática, tudo bem? Usando isso aqui, tá? O deriva, né? Então, como é que fica aqui a definição lá daquela nossa gramática G1, tudo bem? Então, você tem que ir para a gramática G1,
qual era o conjunto de variáveis daquela gramática? Basicamente, eu só tinha o A e o B, tudo bem? Então, eu tinha o A e o B. Quem eram os meus terminais? Era o 0, 1 e o jogo da velha. As regras eram aquelas que a gente já apresentou, a gente já colocou lá, tudo bem? E tem também a nossa variável inicial, que no caso lá era igual ao A. Então agora eu vou colocar um exercício aqui para você pensar um pouquinho, tá? Então suponha que você tenha essa gramática aqui, tudo bem? Você tem o S, é a única variável que você vai ter, você tem a B, que são os seus terminais, tem o R, que são essas regras que estão aqui, ok? Tem o S, que é a sua variável inicial, que é a única variável que tem, né? Só para, antes de pedir para você alguma coisa, eu vou dizer também outra forma de escrever essa gramática aqui, tá? Então, essa gramática aqui, ela pode ser escrita assim também. Ó. Você bota o S, aí você bota o A, S, B, aí você bota barra S, S e bota o barra epsilon, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente fez o quê? A gente botou uma regra, outra regra e outra regra, tudo bem? Tudo na mesma linha, tá? Então, essa barra aqui é como se fosse um ou, tá? Então você tem ASB ou SS ou você tem o epsilon. Okay? Então, a pergunta para você é o seguinte, qual é a linguagem dessa gramática aqui, tudo bem? Qual é a linguagem que ela vai gerar? Então, pausa o vídeo um pouquinho aí e pensa, tá? Então, dado que você pausou, que você pensou, vamos ver aqui algumas coisas, tá? Então, primeira coisa é ver algumas cadeias que ela gera, tudo bem? Por exemplo, eu tenho que o AB ela gera. Concorda comigo? Como é que ele gera esse AB? Eu vou deixar aqui como exercício para você, tá? Outra cadeia que ele gera é esse AAABBB. Tudo bem? Ele gera também. Que no caso está fácil ver, porque é só você utilizar essa regra aqui 3 vezes, né? Depois você vai utilizar o epsilon, tá? Essa aqui de cima eu vou dizer logo como é que faz. Você tem como gerar AB por essa regra aqui, ou seja, você consegue gerar esse AB e esse AB aqui também. Para ficar um do lado do outro, é só você utilizar o S, né? Então, tu vem do S para o SS, você vai utilizar o SS. Aí depois, cada Szinho desse aqui, você bota um para CAB e o outro para CAB também. Então, você consegue gerar também desse modo aí, tá? Outra cadeia também é essa daqui. AA, B, AB, B. Como é que você faz para você gerar essa cadeia aí? Então, ó, o AB eu já sei como é que gera, o AB também. E para ficar esse A primeiro aqui e depois esse B aqui, como é que eu faço esse negócio aí? Então, primeira coisa, para gerar esse AB aqui, eu sei que eu tenho que usar o SS. Tudo bem? E para gerar esse AB aqui nas pontas, né, eu vou ter que utilizar esse camarada aqui, tá? Então, aqui como é que eu faço? Eu vou fazer aqui rápido, tá? Basicamente eu tenho S, depois eu vou para o AB, ASB, né? ASB, para ter esses dois aqui da ponta já, ó. Depois, para ter o AB lá dentro, eu vou ter que ir para o SS, ou seja, o ASB. Agora, esse S aqui eu vou substituir pelo AB, ASB, né? Desculpa, ASB. Aí eu vou ficar com S depois lá, vou ficar com um B aqui. Tudo bem? Então, esse S aqui, ó, eu vou substituir pela regra lá do AB também. Vou ficar com ASB, aí em vez de botar o S aqui, vou colocar ASB e aqui B no final. Então, você vê que eu consigo chegar nesse aqui com epsilon e nesse aqui com epsilon. Depois que eu conseguir chegar nesses dois aqui com epsilon, aí eu vou ter a cadeia que eu quero, tá? Então, aqui são algumas cadeias que essa gramática aceita. Agora, a gente percebe o seguinte, toda vida que a gente